Minha gente, cá estamos aqui neste quarto. Como vocês podem ver, roupas espalhadas por todo lugar. Aqui estão as minhas. Dona Aline está com as delas aqui em cima da cama. Não tô nem um pouco afim de fazer isso aqui. Dá pra ver a cara que ela não está muito afim. Coloca aqui nos comentários quem detesta arrumar mala, porque eu detesto. Desfazer e fazer mala, eu detesto. Gente, que coisa mais chata, porque daí não cabe as coisas, porque daí tem que arrumar do jeito que faça fazer mais espaço, porque assim, ó, pensa bem, tem que fazer um Tetris, né? Pra quem jogou Tetris aí no passado, Exato. É isso, tem que fazer um Tetris pra caber, né, melhor possível pra caber mais coisas. Pensa, são 10 anos, né, que a gente já doou um monte de coisa, um monte de gente malta já sabe que a gente tá indo embora, né, porque eu fiquei nesses grupos de WhatsApp e Facebook vendendo coisa, trocando coisa, doando coisa, e aí são 10 anos, né, morando fora, né, e agora a nossa vida só cabe em 2 malas de 23 quilos, Uma de mão de 10 e uma mochilinha. 2 de 10 e 2 mochilas. Então pensa aí, são, sei lá, 100 quilos no máximo que a gente vai poder levar, nem isso dá, né? Mas convenhamos que, né, quando a gente foi para Irlanda, nós fomos, exatamente, claro, eram 32 quilos, não eram 23. Mas continua sendo 2 malas para cada um. É que antigamente dava para levar mais coisas ainda, né? Tinha essa mala de 32, agora é 23. Daqui a 5 anos eles vão permitir uma 15. mala de 5, né? Não vão deixar mais a gente nem Mas lá. é isso, o negócio é desapegar, levar realmente o que importa, o que precisa, o que usa, né, primeiramente, e se livrar do resto, doar o que não usa. E aqui estão as malas, ó, pequenas, que a gente pode levar, né? Aqui uma da Aline, uma minha, e aqui a minha outra. E nós já fizemos nessa uma cada um grande. E aí outra coisa que eu fico cagada também é de extravinharem a mala, né? Então a gente tá tentando garantir que nessas pequenininhas que vai em cima na cabine do avião, a gente tá tentando garantir que pelo menos tenha uma muda de roupa. Porque essa aí a gente sabe que vai com a gente, né? Vai na cabine, então não vai ser despachada, né? E já viram a bagunça toda que tá nesse quarto, né? Coisas pra tudo que é lugar. E aqui estão as malas que a gente já fez, ó. Uma cada um, essa maior zona aqui minha e essa aqui da Aline. Então, quer dizer, a gente pelo menos uma mala a gente já fez, mais ou menos para ter uma ideia, né? Se as coisas que sobraram a gente ia ter lugar para poder levar essas coisas. E agora aqui a gente está fazendo essa simulação, quase que já arrumando as malas, né? Deixando só as roupas, porque afinal de contas faltam poucos dias para nós sairmos de Malta. Quando vocês assistirem esse vídeo, a gente já zarpou. Já zarpou. Mas, né, como faltam poucos dias, a gente vai precisar aí de roupinhas aí para alguns dias só. Então a gente já vai meio que simular já, basicamente já a mala. O que ficar, a gente vai botar daí, poder botar em cima da mala, mas ela já vai estar basicamente pronta. E uma dica do Sonhei e Viajei aqui, extra, 2 dicas, Olha aí. Uma, a gente comprou isso aqui por 6 euros e pouco, que é uma balança de mão, tá? Ó. A mala fica aqui embaixo e aqui tu consegue ver quanto, se atingiu os 23 quilos ou não. Isso. Não tentem dar um despertinho, porque pode pagar multa, pode se ferrar lá na hora e ter que tirar tudo e ter que se desfazer das coisas no aeroporto, que vai pro lixo. Então é melhor que você desapegue e doe para alguém que vai usar ou venda, do que corra o risco de lá na hora eles simplesmente mandarem você se livrar das coisas. A segunda dica é, tá vendo quanto tá velha essa mala? Mostra bem pertinho. Tá muito velha, certo? Tá velha, vocês podem ver até que tem resquícios aí de fita, porque a gente coloca fita nelas. Toda machucada, cheia de fita, porque não dá pra ficar investindo em mala cara, gente. Compra em brechó a mala, mas não invista dinheiro comprando mala nova. E isso que esta mala aqui, por exemplo, não era nossa, né? Alguém que se desfez da mala, doou a mala e a gente usa até hoje. Por isso que eu tô falando, ou pega alguma doação, ou vai num brechó e compra uma usada, OLX da vida, algum site, porque não vale a pena. Eles vão destruir a mala, então não vale a pena mesmo. Aqui tem bem uma marca, ó. A gente não tem mais uma dessas malas que estou mostrando para vocês, mas a gente tinha uma igual, mas ela estava já com os ferros todos estragados. Mas aqui vocês podem ver já, ó. Ela tá meio que se abrindo, ó. A gente vai botar fita, né, como a gente já botou da outra vez. Mas é isso, não tem que se preocupar com mala, porque afinal de contas,
O jeito que eles guardam e jogam as malas para cá, mala para lá, é, né, com todo aquele cuidado maravilhoso que a gente já sabe. Então, não precisa se preocupar com isso. E a choradeira não vai ter? E por enquanto a choradeira não tá rolando, né? Porque não está no dia. Eu acho que nem fique esperando choradeira nesse vídeo, porque acho que não vai rolar, porque eu já chorei tanto que já acabou minhas lágrimas, não tem mais lágrimas. Mas aqui na realidade também é uma arrumação de mala, então é aquela coisa assim, beleza, tu tá arrumando, mas tu não tá indo. Talvez perto do dia, talvez com certeza vai rolar aí um sentimento aí de, né, de partida. E eu tô estressada, tô pé da vida porque eu não gosto de fazer isso, então juntou o mau humor com a má vontade. E aí deu estresse. Deu estresse e aí eu não tô nem um pouco afim de chorar, eu tô braba. Isso. Eu só quero que acabe isso logo, porque é um estresse. Novamente uma mudança, mais uma, né? A terceira, né? Do Brasil pra Irlanda, da Irlanda pra Malta. Mas mudanças, né, normalmente são feitas, né, para melhor, para ter outras áreas, né, outras experiências. E é isso que a gente está em busca de fazer nos próximos E quando chegar passos. no destino, eu vou levar 3 meses para abrir essa mala, porque não dá vontade de abrir a mala. Assim como não dá vontade de botar as coisas na mala, não dá vontade de abrir. Ai, detesto, gente, detesto. Bem-vindos a mais um vídeo do Sonhei e Viajei. Temos algumas coisinhas para conversar com vocês hoje nesse vídeo, muito importantes, coisas que vão mudar drasticamente, mas no bom sentido, este canal e a nossa vida. E neste vídeo a gente vai contar, a gente vai abrir o coraçãozinho para vocês sobre novos projetos que a gente tem em vista e que a gente tem, né, um mix de sentimentos, porque afinal de contas a gente não sabe como vocês vão reagir, mas isso também é um sonho que a gente almejou por tantos e tantos anos e que agora a gente quer botar isso em prática. Então fica aí até o final do vídeo. Bom, talvez alguns de vocês podem não ficar muito felizes com a nossa decisão. Toda mudança, né? É algo que traz muita ansiedade, preocupação. Tem seus lados positivos e os negativos. Não é clickbait, aí pelo título vocês talvez entenderam um pouco do que vai acontecer. Primeiro de tudo, o Sonhei e Viajei vai continuar e muito ativo, se Deus quiser, trazendo sempre muita dica, muita informação. Mas antes de a gente falar o que a gente quer contar, enfim, detalhes sobre, vamos, né, recapitular, né, algumas fazer uma coisas. retrospectiva, como tudo começou. Para quem caiu de paraquedas, né, a gente morou na Irlanda por quase 7 anos, a gente foi para lá para aprender inglês, a gente fez de tudo um pouco, né? Chris foi chefe de cozinha, eu fui faxineira, fui camareira, fui babá, fui barista em café, trabalhei na minha área de RH, mas o Chris acabou sendo sempre chefe, né? Sempre trabalhando na área de chefe, só aqui em Malta que eu decidi voltar para a área administrativa e aí ingressar nessa área de iGame, já que em Malta é muito grande muito isso, forte, então eu decidi fazer isso. Mas, voltando também lá desde o início, né? Essa ideia de sair do Brasil, aprender inglês, ter novas experiências, partiu da Aline, a partir de 2015. E aí a gente começou a fazer toda, né, as pesquisas, verificações, muito planejamento. Muita dor de cabeça, muita ansiedade, muita preocupação, assim como todos vocês sempre têm, né, em relação a devo me mudar para Irlanda, devo me mudar para Malta, ou devo me mudar para nenhum dos dois. Hoje a gente pode falar que os dois são
experiências maravilhosas. Isso. E a gente não mudaria nada. Nada do que a gente fez, né? E contando um pouco sobre isso, eu tinha um pouco mais de receio, né? Porque afinal de contas, a gente não nasceu em berço de ouro. Não. Então, a gente não teve ajuda de ninguém. Para chegar onde a gente está hoje, mas, né? Já que a gente está falando do início, para ter esse início, a gente precisou abdicar de muita coisa e vender o que a gente tinha. A gente veio para cá, para a Europa, né? Na Irlanda, no caso, com 2 malas cada um, que na época era permitido 2, 3 malas, uma coisa assim, que hoje já não é mais permitido na maioria das companhias, né? Era 32 quilos, né? Hoje a maioria é 23. E é uma só, né? Naquela época era só, 2 ou 3, uma era coisa duas, assim. E, enfim, era tudo isso que a gente tinha e é tudo isso que a gente tem até hoje. Exato. Roupas, sapatos. Muitos aprendizados, muitas experiências boas, outras não tão boas, mas que eu acho que serviram, né, para ser o que a gente é hoje. Sim, a gente cresceu muito com toda essa experiência. A gente sempre fala, né, que se a gente pudesse, a gente pagaria essa experiência para o mundo inteiro, que eu acho que o mundo inteiro deveria ter esse conhecimento pessoal, profissional, se redescobrir, né, em muita coisa. Aprende muito como ser humano também. Principalmente essa parte, eu acho, né, de aprender uma nova língua, nada como se jogar realmente, né? E a gente veio com 0, tá? Ter que se virar para aprender, porque se tu não sabe nada, então é o legítimo, né? Não sei nadar, mergulha e começa a dar braçada. Inclusive, eu vi esses dias no Facebook uma menina falando que achava muita loucura quem vinha morar fora sem falar inglês. E essa loucura a gente fez, tá? E se alguém que está assistindo a gente não tem nada de inglês, venha igual, mesmo as pessoas falando que é loucura, é uma loucura sim, é claro verdade. A gente uma sabe loucura. que as coisas são mais fáceis para quem já tem o inglês, né? Porque afinal de contas, a pessoa consegue se comunicar bem, consegue entender, mas ao mesmo tempo também esse aprendizado para nós, acho que foi muito bom, porque a gente teve que fazer as coisas sozinhos, como sempre, né? A gente já fazia as coisas sozinho no Brasil, mas é diferente. Por exemplo, eu vou no médico, eu tinha que resolver sozinha as coisas, mas eu dominava a língua. Tu imagina na Irlanda, a primeira vez que o Chris ficou doente e a gente não falava bolhufas de inglês. Um resfriado, ele só teve um resfriado, imagina se fosse uma coisa mais séria. Então, assim, é muito sério, é muito perigoso, tem uma série de medos que a gente passou, realmente não foi fácil. Realmente, se tivesse inglês na época, eu teria priorizado vir com o inglês, mas eu não tinha essa possibilidade, eu não tinha dinheiro, eu não tinha tempo. A gente já veio para morar fora com mais de 30 anos, então se a gente ficasse só esperando o tempo perfeito, a hora perfeita... E acho que aquela coisa também, né? Não, de juntar o dinheiro, né? Disso, de ter essa hora, né? Que seria o ideal para ir, a gente nunca tinha isso. Nunca vai ter a hora ideal. Inclusive porque a gente vai contar para vocês, não é o momento ideal, não é o momento perfeito, mas a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, a gente nunca vai fazer isso. Os medos, eu acho que uma das coisas que a gente fala, né, das pessoas terem essa oportunidade de ter essa experiência, né, é que eu acho que realmente é uma experiência fantástica, né, a gente sair daquele mundinho cômodo, né, e não só achar que as coisas só são certas aonde a gente está, né, existem coisas boas e coisas ruins, em tudo que é lugar, em tudo que é país, e esse aprendizado realmente é magnífico. Foi muito bom, valeu tudo valeu a pena. E voltando um pouco, eu acho, dessa parte da gente não ter o inglês, eu acho que também vai fazer parte sempre da nossa história, né? Sim. De muitos que a gente falou no início, né? Porque por quando não a saber gente inglês. não fala inglês e a gente não quer dizer que não falo, ou às vezes até, não, tô entendendo algumas coisas, aí começa a falar é pra tudo. A gente concorda pra tudo. O eu já digito sim. Tal. O cara tá te mandando pra longe e tu tá, Claro que a gente percebia, né, que a gente acabava talvez entendendo o conceito da conversa mais do que falava. Então, quer dizer, mas claro que com certeza a gente sabe que para muita coisa a gente falou e a gente nem estava sabendo o que era. A nossa decisão que a gente vai contar não é com base em Malta, é a gente. Não. Eu acho que assim, desde a Irlanda, tipo, né? quando a gente termina o relacionamento. Isso. Não é você, não, sou eu. É bem isso. Não, e eu acho que falando assim, eu acho que a própria ideia disso que a gente vai tentar concretizar, mas vai se jogar, né, com tudo para fazer dar certo, já veio da Irlanda, Sim. né?
Surgiu na Irlanda essa surgiu na ideia, né? Irlanda essa Ou seja, ideia. já faz muitos anos que a gente está pensando Foi sobre na isso. pandemia que basicamente Que bateu a começou, tecla. né? E eu acho que E assim. como tudo na vida, né? A gente não faz simplesmente vai cavalo e Ah, faz, né? não, A gente pesquisou pesquisa, muito, planeja. juntou grana, Isso, tá trabalhando há anos é. para conseguir fazer isso. Talvez isso que a gente vai estar fazendo, a gente poderia fazer já antes, né? Mas eu acho que aquilo também, né? É que dava um Dá medo um medinho, também, né? né? E ainda dá, né? E ainda dá. Estamos muito ansiosos, tipo, uma preocupação gigante, porque não é algo que todo mundo faz. Então, assim, não é que nem vocês que podem fazer perguntas pra gente, tirar as dúvidas e talvez resolver um problema que vocês têm, uma dúvida que vocês têm. No nosso caso, a gente não conhece ninguém próximo. É uma coisa muito difícil, que tem tirado até um pouco do sono da gente, né? Então, isso que a Aline falou até, de não dizer, porque é Malta, porque a gente não gosta daqui, é muito pelo contrário, né? Não, é lindo. A gente, acho que desde o início, a gente sempre deixou claro que a gente gosta bastante, também tem os seus defeitos, né? Assim como tem as qualidades, mas também tem os seus defeitos. Como todo lugar. Mas, mesmo quando a gente decidiu vir para cá, a gente queria ter essa sensação de morar, né, num lugar que fosse praia. Realizamos vários sonhos, né? Vamos listar aqui. Aprendemos inglês, viajamos para vários países. Conhecemos outras culturas, outras pessoas. Juntamos graninha, recuperamos o investimento, né, de vir, né, para morar fora, né, porque a gente gasta muito dinheiro, né, com intercâmbio. Cris estudou inglês, fez intercâmbio. Então, assim, gastamos muita grana, mas graças a Deus, com muito trabalho, 2 trabalhos, teve uma época que a gente teve 2 trabalhos ao mesmo tempo, a gente conseguiu recuperar o investimento todo. Morar na praia, né? Que era um Nunca sonho de morar na praia. Né? Estamos de frente aqui para a praia, vou mostrar para vocês, inclusive. É lindo, Malta é lindo, é muito pequeno, muito limitado, com várias coisas. Porque é uma ilha bem pequena, né? Mas é linda, é linda. Eu moraria fácil aqui por muitos mais anos do que a gente está aqui, tá? Mas como, então, a gente já falou para vocês que isso já era uma ideia desde a Irlanda, né? Então a gente... Aquela brincadeira que nem eu fiz antes, né? Não é Malta. Não é Malta. Exato. A gente não está... Põe isso na cabeça, tá? A gente não está indo embora por causa de Malta. Isso. A gente ficaria aqui. Agora a gente vai dar uma volta, vai trocar aqui de lugar, porque tá meio friozinho, já deu pra perceber pela roupa, né? Mas tá um sol lindo, maravilhoso, mas então a gente vai dar uma volta agora, achar um outro spot para continuar essa conversa muito séria, mas que é uma conversa muito exciting, que a gente fala em inglês, né? Muito boa. É uma notícia muito boa. É uma notícia muito boa. Que dá tremelico, dá nervoso. São vários sentimentos ao mesmo tempo, né? Nervosismo, insegurança, ansiedade, medo, felicidade. Tudo que vocês possam imaginar. Todas as emoções aí. Eu me joguei. Ontem sonhei, hoje viajei. Mas então, vamos lá. O que a gente pensou com essa mudança toda quando esse clique deu lá há 4 anos atrás, durante a pandemia? Pensamos em comprar um motorhome, aquele carrão de viagem, e sair viajando. Pensamos passar 1 mês em cada país da Europa. Para conhecer, né? Para ter uma ideia. Resumindo, pega a ideia aqui, ó. É parar de trabalhar em escritório, mas continuar trabalhando, criando conteúdo, porque isso é uma profissão, né? A gente pensou também, fora do motorhome, a gente pensou, de repente o motorhome, né, é grande, tem mais problemas, né, para poder... Esse eu já posso dizer que não vai ser, a gente ainda está decidindo o que a gente vai fazer, mas é muito caro, gente. Um motorhome é coisa de 300, 500, 700 mil reais, é muito caro. A gente não tem essa grana. E aí a gente pensou também, a gente chegou a ver alguns canais até que tem motorhome, por exemplo, na Europa, né, que passeiam, mas também não é barato. 40, 50 mil euros. Então a gente pensou também, de repente, quem sabe a gente compra um carro, ou já que a gente talvez vai passar 1 mês em cada lugar, a gente aluga se for necessário.
Ou a gente está pensando também, daqui a pouco, não, já que não dá um motorhome, não compra carro, vamos pegar mochilão mesmo Isso. e E, sair sei lá, viajando. vai de Uber, vai de ônibus, vai a pé, É, dá um jeito. vai de patinete, vai do jeito que der. Que seria mais econômico, né? Mas o que Mas a gente pode falar para fechar esse vídeo é que, infelizmente, estamos indo embora de Malta. Não é problema nenhum de Malta, não tem nenhum motivo de estar indo embora de Malta por ser Malta. não sabemos também, né, E o que a se gente é vai fazer? definitivo ou não, se A a gente pode gente voltar para volta ou Malta. não. Nunca diga nunca, né? Tem É. muita gente, inclusive, que fala assim: ai, vocês talvez pensam um dia em voltar para o Brasil? Sim. Mas tem gente que responde nunca, com muita certeza. E, gente, as coisas mudam, a gente amadurece, os pensamentos mudam, as preferências mudam. Como dizia a frase muito velha, né? Nunca diga nunca. Então, sim, no momento em que a gente acaba conhecendo outros países, outras culturas, isso também vai dando aquela formiguinha na bunda, né? De querer explorar outros lugares. Sim. Então, a gente quer fazer isso. Não sabemos ainda a maneira que a gente quer fazer isso. Explorar lugares, mas não sabemos como, quando, onde. Então, o próximo vídeo será com a nossa decisão, né? Explicando para vocês o que a gente vai fazer da vida, mas o que vocês podem esperar, que a gente vai continuar criando conteúdo, dando muita dica. Muita informação. Sempre que vocês tiverem dúvidas, respondendo todo mundo. De responder as dúvidas da Irlanda, as dúvidas de Malta. A gente falou, a gente deixa as portas abertas, tanto dos nossos trabalhos, como para o país. A gente fala, não queremos voltar para a Irlanda, porque é um ciclo que fechou mesmo, mas Malta eu voltaria. Não, Malta com certeza. E a gente parou esse vídeo porque nós mudamos de ideia. Totalmente. Né? Tudo que vocês viram aí, então a gente acabou mudando, como a gente mesmo falou nos vídeos, né? A gente não tinha certeza, eram ideias, várias ideias, então, né? Quando a gente gravou esse vídeo que vocês assistiram aí, era mais certo um carro adaptado, ou talvez mais certo um motorhome. Isso. Mas van, o dinheiro, né? a gente não tem, é muito caro. E a gasolina também muito caro, tudo muito caro. Então a gente foi, né, como a gente falou para vocês, a gente foi pensando, foi pesquisando, foi adaptando, e aí a gente mudou totalmente e a gente viu nem sei se a gente não vai mudar de ideia de novo, né? Existe a possibilidade. Mas é aquilo, a gente vai começar, né, mas não dessa maneira que a gente deu as possibilidades, né? Mas afinal de contas a gente viu que essa maneira ia ser bem melhor e mais barato, mais vantajoso para nós nesse primeiro momento. A ideia então é um ano sabático, um ano inteiro sabático, viajando. O início vai ser em alguns lugares do Brasil e depois a gente vai para a Ásia. Qual lugar da Ásia a gente ainda não sabe também. Então tudo a gente agora vai começar, que agora a gente vai ter tempo e não tem mais os nossos trabalhos formais em escritório. Temos o nosso trabalho agora, né? Sonhei e Viajei. Sonhei e Viajei. Então agora a gente vai ter tempo de programar, de pesquisar, de ver os preços e tal, e planejar também, que é uma coisa que requer muito tempo e muita dedicação de pesquisar, até para economizar também. E claro, né? A gente vai, como a gente falou, por que a gente não sabe? Porque realmente a gente vai pesquisando e vai vendo quais são os locais, quais são os lugares mais baratos, quais são as vantagens que vai ter desses lugares. E claro, como sempre, a gente vai estar sempre passando muita informação para vocês aqui nos vídeos, né, dos lugares que a gente está visitando, como a gente foi até lá, de que maneira, quais são os gastos, tudo a gente vai mostrar nos nossos vídeos. E a gente quer que vocês sonhem em viagem com a gente. Perguntas sobre a Irlanda e Malta serão sempre muito bem-vindas. Podem incomodar a gente, podem perguntar, a gente sempre vai responder. Mas a gente quer que vocês embarquem nessa com a gente, então. E acompanhem os próximos vídeos para entender, né, quanto que vai ser o nosso custo, quais serão as viagens, os passeios. Muita gente não conhece o próprio Brasil, a gente não conhece o próprio Brasil. Nosso sonho de conhecer o Norte e Nordeste, a gente não sabe se vai conseguir fazer isso, né? Mas veremos, gente. Os próximos capítulos vocês vão descobrir com a gente também, porque a gente também não faz ideia, de coração mesmo, a gente não faz ideia do que vai acontecer. A gente não tá mentindo, a gente realmente ainda precisa planejar tudo. É do mesmo jeito, né, que a gente já falou ali no início, que a gente, né, desse outro vídeo que a gente fez, a gente não sabia, mas tinha umas ideias. Agora a gente tem outras ideias mais concretas, mas mesmo assim a gente vai na pele, né, sentindo e vivendo. Foi o que eu falei, a gente tem uma ideia que é um pouco do Brasil e depois a Ásia.
ou talvez só a Ásia e depois o Brasil, não sabemos. Enfim, acompanhe. E é isso, espero que vocês tenham gostado da novidade. Estamos muito tristes de deixar Malta, deixando claro novamente, não, a culpa não é de Malta, a culpa é da gente mesmo que está planejando isso há muitos anos. É um sonho que a gente sempre planejou e sempre postergou isso, né? Mas agora definitivamente a gente decidiu fazer isso, encarar, né? E se não botar, tirar do papel, vai ficar sempre postergando. E acho que, como a gente falou aí no vídeo, não é a hora certa, nunca vai ter a hora certa. Nunca vai ser a hora certa e como tudo na vida que a gente fez, né? Assim como a gente encarou ir para a Irlanda, assim como a gente encarou vir aqui para Malta, é isso, é mais uma coisa... Tenho certeza que a gente vai descobrir isso. O que a gente vai acabar fazendo depois, se de repente a gente vai voltar a morar fora em algum outro país, não sabemos. Se a gente sabemos. volta para Malta, a gente não sabe. Estamos super né? abertos. Mas é isso, espero que vocês gostem, né, de ver esses vídeos e acompanhar a gente aí nessa jornada, né? Vai ser muito legal, uhul! Olha aqui, ó! Olha quanta mala! Malinhas aqui, ó, prontas, mas claro que isso agora é porque, primeiramente, a gente vai estar indo para o Brasil, né? Isso é certo, né? Porque a gente precisa se livrar dessas malas, que são só roupas e sapatos. Mas certamente que não vamos conseguir, né, estar viajando com esse monte de mala. Então, isso a gente já pode falar, não vai ser, possivelmente vai ser um mochilão, acompanhe ou uma aí, malinha pequena, enfim. Acompanhe porque a gente vai fazer vídeo, né, de todo o passo a passo, de todo o processo. Obrigada por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei. É o fim do vídeo. Corta. É o fim do vídeo. Mas não do sonho. Até a próxima. Tchau. E pelo mundo